Paz do Senhor, amados, passando aqui nesse dia para louvar ao Senhor por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos dado, agradecer a Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem feito. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável sobre nós. Meus amados irmãos, hoje queremos começar nosso estudo da palavra do Senhor. E uma das lições, nosso último trimestre da nossa lição desse ano, 2022, queremos finalizar com o tema A Justiça Divina. O seu comentarista dessa lição, pastor Ezequiel Soares, que trouxe esse grande estudo da palavra do Senhor ao nosso coração. Nós queremos estar fazendo uso dessa palavra para nós juntos somarmos nossa fé ao Senhor. Você que for ouvir esse estudo, essa palavra, que você possa estar compartilhando a pessoas que precisam, levar o Evangelho do Senhor às pessoas que estão fracas, necessitadas, e assim vamos expandindo o Evangelho do Senhor sobre essa terra. Vamos estar falando aqui sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nosso tema será baseado, essas 13 lições serão baseados no livro de Ezequiel. Lições maravilhosas, e hoje vamos começar nossa lição com o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Você que tem a tua Bíblia, tem a palavra do Senhor, você possa acompanhar junto conosco aí os textos da palavra do Senhor que nós estaremos mencionando hoje aqui, porque o estudo é baseado dentro da palavra de Deus, dentro da palavra do Senhor, para que você possa acompanhar conosco aí. Antes de nós começarmos o estudo do texto, há um texto-chave de toda essa lição que está enquadrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. O tema de hoje falará sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Hoje vamos entender por que Ezequiel foi considerado o atalaia de Deus durante o seu ministério. Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo deixou um texto, que você possa acompanhar comigo. Ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Perceba algo da parte do Senhor, que quando Paulo ele estava anunciando a palavra do Senhor, ele deixou uma ênfase muito tremenda para os ouvintes daquela época. Eu não tenho que me gloriar do Evangelho que eu estou pregando. Eu não tenho que bater no peito e dizer que eu estou fazendo alguma coisa ou eu sou alguma coisa. O Evangelho que eu prego, isso não é meu, mas isso é do Senhor. Esse Evangelho é do Senhor. Então eu estava dizendo a sua palavra, eu não tenho que me gloriar desse Evangelho, porque sobre mim está essa obrigação. Então há uma obrigação nossa em anunciar o Evangelho do Senhor. Há uma obrigação de todos os salvos em Cristo Jesus levarem esta palavra do Senhor. Perceba que ele diz, ainda continua descrevendo o texto, ele fala assim: se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Então perceba que Paulo, ao anunciar a sua palavra, ele estava dizendo assim: o Evangelho que eu prego, eu não faço isso para me gloriar. Eu prego porque eu tenho a obrigação de levar esse Evangelho a pessoas que precisam ouvir essa palavra. Aleluia! Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Vamos perceber aqui que Ezequiel
ele teve um chamado muito grande dado por Deus. Ezequiel, ele veio de uma família de sacerdotes. Seu pai, Buzi, era sacerdote, então ele nasceu dentro de uma família sacerdotal. Ele nasceu dentro de uma hierarquia, de uma família que via de gerações e gerações sendo sacerdotes de dentro do templo da casa de Deus. Então Ezequiel, automaticamente Ezequiel tinha todo o conhecimento, todas as práticas, ele tinha toda uma preparação para que ele também viesse ser um sacerdote depois que os seus pais viessem a morrer, ele pudesse exercer o seu ministério sacerdotal. Mas quando você olha no livro de Ezequiel, quando o Senhor diz que ele foi levantado como um atalaia, tanto ele trouxe palavras de juízo para a nação, como também ele trouxe palavras de boas novas, de salvação, àqueles que ouviam a sua palavra. A 2 Reis, capítulo 9, versículo 17, diz que atalaias são colocados sobre os muros da cidade para guardar. Então, uma das observações dos atalaias eram ficar sobre torres para guardar aqueles que estavam atrás dos seus muros. As pessoas, enquanto estavam dormindo em suas camas, estavam em suas famílias, com suas famílias, existiam atalaias no muro das cidades. Esses estavam ali alarmados, cuidando para que nenhum saqueador viesse a roubar as suas cidades. Então veja só comigo, algo que nós aprendemos da parte do Senhor para a nossa vida. Como um atalaia diante de Deus. 2 Reis 9, 20 ainda diz que o atalaia deve se reportar ao rei. Perceba que ser atalaia, ele aproveitava a oportunidade. Nós como servos do Senhor, como igreja de Cristo, nós como atalaia de Deus, nós temos que ter esse compromisso de anunciar o reino do Senhor. Um atalaia, ele alerta, um atalaia, ele anuncia, porque ele está ali na frente para cuidar. Então o atalaia, ele tem que ser uma boca de Deus sobre a terra também. Jeremias 6,17 diz que atalaia, ele anuncia tanto o juízo como também as boas novas. Eu entendo algo da parte do Senhor e nós olharmos o exemplo dos atalaia, que um atalaia de Deus, uma pessoa que é vigilante em tudo, em todo o tempo, ele tanto tem uma palavra de repreensão, como também ele tem uma palavra que leva consolo àqueles que precisam. É Deus dizendo hoje para a nossa vida, não perca a autoridade que está sobre você. Não perca a postura no qual o Senhor deu para você exercer. Se chegar o tempo de você repreender, repreenda. Mas também se chegar o tempo de você levar uma palavra mansa, uma palavra de consolo, leve a palavra de consolo. O atalaia tem essa profissão de saber o momento certo e a hora certa de falar as palavras certas. Então também podemos entender que os profetas do Antigo Testamento são descritos como o atalaia de Deus. Por que o Senhor considera também os profetas do Antigo Testamento como atalaias de Deus? Porque atalaia de Deus é alguém que está sempre pronto, ele está vigiando, ele está cuidando, ele está atento em todos os momentos, ele está em prontidão em todas as horas. E eu pergunto para você, será que a igreja desse tempo, meu amado irmão, ela está preocupado com as setas do inimigo? Será que a igreja desse tempo, talvez ela não deixou a sua postura espiritual de lado e está vivendo ou está, aleluia, passando por outros tipos de pensamentos em sua vida no tempo que nós estamos vivendo e não está preocupado mais com a sua proteção espiritual? Precisamos voltar
em estar firmes com Cristo, pedir a misericórdia, pedir a graça do Senhor e o revestimento de Deus para a nossa vida. Atalaia vem e se refere à torre de vigia. Ou seja, um atalaia que é chamado por Deus, ele tem um lugar certo aonde ele possa observar todas as coisas que estão em sua volta. É Deus dizendo talvez para a nossa vida hoje, nesse dia, através dessa palavra, atalaia, ele sempre precisa estar no lugar de destaque. E aonde é o teu lugar de destaque? Talvez você deixou de estar na torre da oração, clamando pela tua família, clamando pela tua casa, e talvez você hoje possa se pensar, talvez a família está sendo destruída, teu casamento sendo destruído, teus filhos perdidos na droga, na bebida, na prostituição, e talvez você se pergunta, Senhor, aonde é que eu errei? Senhor, aonde foi que eu errei? E o Senhor está dizendo hoje, talvez você desceu da torre de vigia e está lá embaixo prostrado. Porque quando estamos na torre de vigia, estamos em prontidão para que o inimigo não venha rodear. Aleluia! E eu libero essa palavra para você, meu querido irmão, para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Deus vai te levar novamente à torre de vigia, porque a tua família, a tua casa, os teus filhos não serão destruídos, em nome de Jesus. Aleluia! Então perceba comigo que quando Ezequiel ele foi chamado por Deus, foi chamado pelo Senhor, Deus tomou Ezequiel como um grande pregador do Evangelho, um grande anunciador do Evangelho. Talvez você pergunte assim, mas Ezequiel não era sacerdote? Era sacerdote. Mas nem sempre aquilo que o homem quer que nós seja é o que Deus designou para nós. A palavra diz, Paulo escrevendo a sua carta, ele diz que uns foram chamados para pastores, outros evangelistas, presbíteros, doutores, mestres, diáconos, cooperadores da obra. Deus chamou, foi Deus que vocacionou. Então, nem sempre aquilo que o homem quer que você seja é da vontade do Senhor. Mas Deus está dizendo hoje para a nossa vida, talvez o homem planejou algo para você, mas Deus vai te levantar da outra forma para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Então olha comigo, Ezequiel, sobre o tempo no qual Deus chama Ezequiel. Diz a palavra que Ezequiel e toda a sua família, toda a nação de Ezequiel estavam exilados, estavam sobre o cativeiro, estavam presos. Quando você vai descrevendo, quando você vai observando, você vai vendo a palavra do Senhor, você vê que a família de Ezequiel foram presos. Toda a sua nação foi presa, foram exilados. Ou seja, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo, meu querido irmão. Ele está olhando para o teu ministério, está olhando para a tua vida espiritual e ele tem sede de prender você. Quando você lê os salmistas, os salmos, ele vem descrevendo que a nação de Ezequiel, as suas harpas estavam penduradas nos salgueiros e não poderiam mais adorar a Deus porque estavam exilados, estavam presos. Hoje, através dessa palavra, há pessoas que deixaram de exercer o seu ministério e talvez você só passe em sua mente, em sua cabeça, o tempo que você era um grande pregador da palavra, o tempo que você louvava a Deus. Às vezes, vem pensamentos ao teu coração. Às vezes, pela madrugada, vem pensamentos, Deus te despertando e fazendo com que você viesse a relembrar quantas vezes Ele já te visitou,
Quantas vezes Ele já te usou. É Deus falando para você: se prepara para um tempo de visão, que Deus vai te levantar sobre essa nação e te dar autoridade para que você venha glorificar o nome do Senhor. Uma visão ele teve, e diz a palavra do Senhor que Deus mostrou a Ezequiel: olhei e vi um vento que vinha do norte, uma grande nuvem como fogo, e no meio desse fogo, em volta das nuvens, no meio deles, um como metal brilhante que saía do meio do fogo. E saiu a nuvem semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era que tinha semelhança de homem. Perceba comigo que Deus, ele se manifesta para Ezequiel. Deus, ele se mostra para Ezequiel para confirmar o ministério dele, para mostrar que era Deus que estava permitindo todas as situações, para que ele entendesse, aleluia, que o chamado dele não era qualquer chamado, que o chamado dele não era um chamado feito ou criado por homens. Era Deus se manifestando para Ezequiel no meio do cativeiro, falando: Ezequiel, eu sou o teu Senhor, eu sou Deus que hoje estou se manifestando para você, para que você entenda que o que eu tenho com você é muito grande sobre essa terra. E Deus se mostra para Ezequiel, Deus se revela para Ezequiel, aleluia, e diz a palavra do Senhor que a glória, a visão da glória no qual Deus mostra a Ezequiel, era uma visão grande, era uma visão maravilhosa. Amados irmãos, quando a palavra do Senhor diz que esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha só que maravilhoso isso. Olha só que glorioso isso. Era Deus confirmando um grande chamado na vida de Ezequiel. Meu coração, ele se alegra, minha alma se alegra ao poder entender, meu amado irmão, que quando Deus chama, ele confirma. Quando Deus chama, ele confirma o seu chamado. É Deus dizendo para você: quantas vezes eu tenho falado com você, mas muitas das vezes você não tem, aleluia, abrido o teu coração para que se faça a vontade do Senhor na sua vida. Ezequiel teve, aleluia, um encontro com a glória de Deus. Aleluia, Deus fala: Ezequiel, põe-te em pé e eu vou falar com você. É Deus dizendo: o tempo de você ficar frustrado, o tempo de você andar se rastejando na parte espiritual, Deus está dizendo, ele quer colocar você de pé, para que você possa entender a voz do teu Senhor, a voz do teu Deus. É Deus dizendo: não quero te ver de cabeça baixa. É Deus dizendo: sei que o tempo de exílio é difícil, mas depois que passar o tempo de exílio na tua vida, Deus está dizendo: eu te levantarei com poder, com autoridade, com graça sobre essa terra. Quando Ezequiel se põe de pé, diz a palavra, que entrou um espírito que falava com ele. Aleluia! O espírito que falava com ele. Amado irmão, eu já posso entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Eu já posso entender o que o Senhor está colocando no nosso coração através dessa palavra nesse dia. É Deus dizendo assim: o meu espírito quer testificar com você. O meu espírito quer voltar a falar com você. É Deus dizendo: se coloca na posição, se coloca na vocação, se coloca na postura no qual Deus chamou você, para que você possa entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. Meu amado irmão, quando Deus chamou Ezequiel, no meio de uma geração perversa, no meio do povo babilônico, perceba algo da parte do Senhor. Quando Ezequiel foi chamado, Deus falou para mim: Ezequiel, se coloca na posição. Eu entendo que Deus, ele trabalha por etapas. Deus, ele trabalha com degraus na nossa vida.
Sabe por quê? Porque primeiro Deus mostra uma visão para ele. Depois Deus se manifesta para ele. Terceiro, depois Deus fala, Ezequiel, se coloca de pé agora. Depois Deus fala assim, agora eu vou falar com você. Depois que você se colocar de pé, eu vou falar com você. Aí o Senhor fala assim, agora o meu Espírito é o que vai testificar. Então Deus trabalha com degraus. Deus trabalha por dia, é por tempo. Deus trabalha no tempo dele, não é no nosso tempo. Primeiro Deus precisa que nós tomemos uma atitude. Quando Deus levanta ele, quando Deus se manifesta a ele, quando Deus levanta, quando Deus fala com ele, quando o Espírito brada ao seu coração, Deus começa a descrever ao coração do profeta algo que ele mais ou menos já imaginava que ia acontecer. Porque talvez Ezequiel passou por prisões, passou por açoites, por crueldades dos seus inimigos. Então Ezequiel sabia que nação era aquela, nação perversa. E Deus fala na sua palavra assim, Ezequiel, eu te levarei a casas rebeldes. Eu te levarei a pessoas de semblantes difíceis, coração de pedra, coração duro. Vai e não temas a eles. Aí eu me pergunto hoje, meu querido irmão, será que os atalaias desse tempo, será que os profetas desse tempo, eles têm se calado? Ou eles têm falado aquilo que o povo quer ouvir? Porque você vê hoje tantas profecias. Ezequiel era um profeta. Deus escolheu ele como profeta. E nem sempre ser profeta é fácil. Profeta tem renúncia. Profeta não fala aquilo que quer, mas fala aquilo que Deus ordena ele falar. Então Deus está falando, Ezequiel, você será profeta, mas eu te levarei a reis. Eu te levarei a pessoas de semblantes difíceis, casas rebeldes. Ou seja, você anunciará as profecias, eles não aceitarão a palavra. E eu pergunto, as profecias que hoje têm acontecido no nosso tempo, há tantas profecias heréticas, meus amados irmãos, que têm acontecido, que não tem mais o peso da santificação, não tem mais o peso da palavra. É profecias que alegram o coração, mas não muda a vida da pessoa. Eu vejo Ezequiel trazendo palavras difíceis. Tipo assim, Deus manda eu te dizer aqui, se você não abandonar esse caminho, você vai morrer. Era uma profecia que Ezequiel profetizava. E levava a quem? Ele levava a reis, pessoas de autoridade, eram pessoas de alto escalão, pessoas graduadas, e ele não temia as palavras, porque Deus tinha confirmado ao seu coração, leve a palavra, anuncie a palavra, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então nós vamos entender algo da parte do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 3,16, você que tem a palavra do Senhor, você possa abrir conosco. Glórias a Deus. E sucedeu ao fim do 7º dia, veio a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu na minha boca ouvirás as palavras, e os ouvirás a minha parte. Quando eu disser aos ímpios, certamente morrerás, não o avisando, tu, não falando para avisar os ímpios acerca dos seus caminhos ímpios, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá
na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter às suas iniquidades, do seu caminho ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu livrarás a sua alma. Então perceba comigo que com Deus, não tinha conversa. E não continua tendo, meu irmão. Ou serve ou não serve, ou se afirma ou não afirma. O caminho é nós quem escolhemos. Era o Senhor dizendo a Ezequiel: Ezequiel, leve a palavra. E diga a eles, se não se converter, eles vão morrer. Agora, se eles obedecer, a tua alma, você será livre, por mais que ele morra. Mas a tua alma será livre, porque você anunciou a palavra, você avisou a eles. Então veja que existia um peso, e há um peso. Quando Deus entrega algo ao nosso coração e nós não entregamos aquilo que Deus entregou, há um peso ao profeta a se pagar. Há um peso a se pagar. A tua alma será livre, ou seja, não terei mais peso, porque eu entreguei aquilo que Deus mandou. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado morrerá. A sua justiça que praticará não virão em memória, mas em teu sangue a tua mão o requererei. Então veja bem, que o peso do profeta, se ele não entregasse o recado do Senhor, o peso daquela alma viria sobre o profeta, viria sobre aquele que tinha responsabilidade. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, retamente viverá, porque foi avisado, e tu livrará tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque casas rebeldes são eles. Era Deus dizendo a Ezequiel: por você não consegue. Pela tua vontade você não consegue, mas abrirá a tua boca e dirás: assim diz o Senhor. Aleluia. É Deus dizendo, meu querido irmão, igreja do Senhor Jesus, que Ele estará te dando uma autoridade para que você profetize ao nome do Senhor Jesus. Não só palavras de boas novas, mas palavras também de juízo, para que Deus seja glorificado, seja exaltado na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, estaremos passando uma das 13 lições do livro de Ezequiel. Vamos entender que sobre as 13 lições de Ezequiel é um estudo escatológico, é um estudo que vai falar muito a respeito do juízo, da salvação, da misericórdia, da graça do Senhor. Vamos ver algo aqui, meu irmão. O livro de Ezequiel, ele é dividido em 3 partes principais. O primeiro capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 24. O segundo é dividido do capítulo 25 ao capítulo 32. E a terceira parte do texto, ele vem falando do capítulo 33 ao último capítulo, que é o capítulo 48. Então vamos falar sobre todos os capítulos, os versículos do livro de Ezequiel.
A primeira parte vem falando sobre as profecias que Ezequiel entregou na sua cidade. Meu irmão, Ezequiel, ele teve momentos difíceis durante o seu ministério. Porque quando Ezequiel foi levantado como profeta, como boca de Deus, ele teve alguns enroscos por ser boca de Deus sobre a terra. Sabe por quê? Primeiro, a família de Ezequiel ensinaram Ezequiel a ser sacerdote. Seu pai ensinou, seu avô ensinou. Então ele já veio numa sequência ensinando. Agora, quando Deus confirma, você será profeta, você será a minha boca sobre a terra. Ezequiel começa já a ter uma briga dentro da casa. A sua própria família, seu pai, já começam a duvidar do chamado de Ezequiel e não aceitar o seu chamado. Porque queriam que ele fosse sacerdote, mas Deus chamou ele como profeta. E talvez essa palavra desça ao coração de alguém hoje, que talvez a tua família não entende o chamado no qual Deus chamou você. Talvez muitos vão se levantar contra você e vão não aceitar o que Deus quer. Mas eu peço para você no nome de Jesus, se você tem a certeza que o chamado vem de Deus, e foi Deus quem te chamou, não retroceda. Não pare ainda que a tua família não aceite, mas você continua na posição que Deus te chamou. Depois, Ezequiel teve consequências, teve brigas, assim, falando, não brigas físicas, mas ele teve com os sacerdotes da época. Primeiro com a sua família, depois com os sacerdotes, porque existia sacerdotes sobre que conheciam a família dele, conheciam a casa dele, que torciam por ele, e esses sacerdotes também vieram a se levantar contra ele. Os próprios profetas daquela geração, daquela época, também se levantaram contra Ezequiel, que foi levantado como profeta. Por quê? Os sacerdotes daquela época, os profetas daquela época, meus irmãos, eles estavam com a boca fechada. Os profetas daquela época se calaram, já não ouviam mais a voz de Deus. Os profetas daquela época, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Tanto é que quando você estuda a história, quando você entra dentro do texto, daquele tempo, daquela geração, para você imaginar algo comigo, os profetas daquela época eram pagos pelo rei para que viessem falar aquilo que o rei queria. Tudo errado eles estavam. Mas mesmo assim os profetas se levantavam e diziam: assim diz o Senhor. Eles falavam, tinham audácia ainda de profetizar: assim diz o Senhor. Mas falavam aquilo que estava no seu coração, aquilo que eles tinham sido ordenados em falar, não aquilo que era a vontade de Deus. Então estava ali uma nação pecaminosa, um povo pecaminoso, que às vezes chegava um profeta, um sacerdote, um profeta pago, ainda profetizava a bênção para o povo. Mas Ezequiel não. Ezequiel foi levantado por Deus para falar aquilo que Deus queria. E Ezequiel teve essa briga. Ele teve esse conflito com os próprios profetas daquela época. Ele teve essa batalha com os próprios profetas daquela época. Porque Ezequiel não falava aquilo que o povo queria, mas falava aquilo que Deus ordenava que fosse para falar. Aleluia! Eu pergunto para você, meu querido irmão, será que os sacerdotes dessa época não têm falado aquilo que o povo quer ouvir?
Só que os sacerdotes, os profetas dessa época, não estão profetizando só vitória, só bênção, só milagre. É carro, é casa, tantas coisas. Tantas profecias que estão anunciando hoje os profetas dessa geração. Que não tem mais renúncia, já não tem mais céu, não tem mais arrependa, não tem mais mudança de vida, não tem mais nada. Então entenda que o chamado que Deus colocou na tua vida vai fazer com que venha muitos levantes sobre você. Porque você não está fazendo a vontade deles, mas está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Quando Deus chama Jeremias para o ministério também, perceba que Deus fala para Jeremias: Jeremias, pelejarão contra você, mas não prosperarão. Assim diz o Senhor para você hoje, meu querido irmão. Os levantes vão vir na tua vida por causa do chamado. Talvez nem todos aceitem o chamado que há em você, mas o Senhor diz: continua sendo boca de Deus sobre a terra. Continua glorificando o Senhor sobre essa terra. Aleluia! Então, o ministério de Ezequiel foi o ministério de profecias. Do capítulo de número 1 ao capítulo 24, você vê muitas profecias sendo levantadas por Ezequiel durante o seu ministério. Era profecias de juízo, era profecias de mudança, era profecias de ameaça, era profecias contra a idolatria do povo, contra a prostituição do povo. Aleluia! Era profecias, meus amados irmãos, sobre advertências aos falsos profetas daquele tempo, ao rei de Judá e também aos sacerdotes. Então Jeremias, ele levou a palavra, anunciou a palavra a pessoas de alta estatura eclesiástica. Jeremias era o porta-voz de Deus sobre a terra. Então você vê muitas profecias que ele anunciava à nação de Judá, a Israel. A segunda parte, depois das palavras de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra a nação vizinha, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Então perceba que depois que ele anuncia a palavra, o reino de Deus, a sua cidade, ao seu povo, Deus tira ele dali e leva ele a anunciar a palavra em outros lugares. Aos vizinhos, às nações vizinhas, que eram cidades idólatras, eram cidades de prostituição, eram cidades soberbas. E ele ia anunciar a palavra. Ele ia pregar a palavra. Porque primeiro Deus quis fazer um trabalhar aonde ele estava. Depois Deus tira ele para que ele leve a palavra de juízo a outros lugares. É Deus dizendo: primeiro a mudança vai acontecer aonde você está. Aleluia. Primeiro a mudança, Deus vai te usar aonde Ele te colocou, depois Ele vai tirar você e te levar em outros lugares para que você possa ser uma boca de Deus sobre essa geração. Em terceiro lugar, começar com a notícia, a queda de Jerusalém. Oráculos, o capítulo 33 a 39 falam do retorno dos judeus em toda parte. Meu irmão, veja que as profecias de Ezequiel, as profecias desse profeta, eram profecias que eram de juízo, para que primeiro eles viessem tomar uma decisão daquilo que estavam fazendo, aos seus atos. Eles pudessem ter a consciência que tudo aquilo que eles estavam prestando era algo inútil.
Eles deixaram o principal mandamento, que era a palavra de Deus. Eles deixaram, não temiam mais ao Senhor, não temiam mais a Deus. E quando você olha na sua terceira parte do livro de Ezequiel, ele vem falando sobre a restauração da nação. Então quem olhava para a nação pensava, não tem mais jeito nenhum nessa nação. Nação corrompida, a nação não tem mais jeito. Mas olha como Deus trabalha. Deus trabalhou primeiro com as palavras, com a profecia. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Depois Deus trabalha ao coração daqueles que estavam em volta. Depois Deus diz assim, agora começa a profetizar que vai haver restauração. Vai haver restauração dessa nação. Então é Deus dizendo ao nosso coração. Talvez você se pergunte hoje, a tua casa, a tua família está vivendo uma escassez espiritual, a destruição está corrompendo, a prostituição, os vícios, tanta coisa está assolando. Talvez só você serve ao Senhor, talvez só você serve a Deus nessa casa, e Deus está dizendo hoje, profetiza dentro da tua casa, que muito breve haverá restauração de Deus no meio da tua família. Aleluia! Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é pura, ela é verdadeira, ela não falha. Hebreus 4:12, Hebreus vem dizendo que a espada, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, junta medula, pensamento. Ela não volta para si vazia. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. Não tenha medo de ser boca de Deus sobre essa terra. Então vamos entender. Temos aqui um auxílio teológico que vem falando sobre 7 características principais. Assinalam o livro de Ezequiel. Contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas de ações simbólicas. Então você percebe que muitas parábolas, muitas profecias de Ezequiel, ele vinha trazendo visões, podemos falar visões teofânicas ou visões sinóticas, que era aquelas visões que eram comparadas para que o povo pudesse entender qual era a sua realidade, qual era a fortidão da sua mensagem. Porque a mensagem ela precisa ser trazida ao nosso coração e mexer com aqueles que estão ouvindo a palavra. Eles têm que entender qual é o verdadeiro significado da palavra do Senhor. Então as mensagens de Ezequiel, elas tinham essas bases, essa base que o povo viesse a entender qual era a vontade de Deus sobre o povo, sobre a nação. Então vamos falar agora sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida do profeta Ezequiel estão relatadas, entrelaçadas nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Sua identidade, seu nome hebraico, Uei-Shel, que significa fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Então você percebe que Deus tem pouca identidade a respeito da vida de Ezequiel. Quando ele foi chamado por Deus, diz a palavra que ele estava em exílio na Babilônia. Ele viveu entre exilados da Babilônia, em Ezequiel capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 20, versículo 1. E iniciou seu ministério ali no cativeiro. Então você percebe algo da parte do Senhor.
O ministério de Ezequiel começou dentro do cativeiro, porque Deus não tem lugar, Deus não tem plateia. Quando Ele quer usar, Ele usa em qualquer lugar, Ele usa de qualquer maneira. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Quando Ele completou seus 30 anos de idade, diz a palavra, não se sabe a data exata a fim de seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Então ele teve um ministério de 22 anos profetizando a palavra do Senhor. Em 22 anos ele anunciou o reino, a volta, o juízo, as boas novas. A sua procedência, Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Filho de Buzi, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva do deportamento em 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim, o trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia. Então você vê o percurso que Ezequiel teve. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Então perceba que foi um processo na vida de Ezequiel, para que ele viesse ser uma atalaia de Deus sobre a terra. É um processo. Talvez você não entenda o processo de Deus. Talvez você não entenda o porquê de tantas coisas na tua vida. Mas é Deus dizendo o processo. Ele faz parte para que Deus faça em você, aleluia, mais forte diante dos céus. É Deus dizendo hoje para você, exílios, aleluia, lutas, batalhas, fazerão com que você seja mais forte diante de Deus. Oh glória! Bendito é o nome do Senhor. Ponto 3, sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra feminina da origem árabe. Lugar alto. A função do atalaia é descrita em 1 Samuel, capítulos 8 e 24. O melhor ilustrado pela palavra de um militar, posto em sentinela. Ezequiel 33, versículo 2 ao 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica por causa da responsabilidade da sentinela militar e dos profetas de avisar sobre o perigo. Então perceba que o atalaia tinha essa função, era cuidar, era uma forma militar deles estar ali pronto para uma ação, pronto para o que acontecesse. Ele estava pronto porque ele tinha uma meta, e a meta era cuidar. A meta era ficar em prontidão, vigilante na presença do seu rei. E é assim que Deus quer com que você faça, seja pronto, vigiando em todo tempo, nisso perseverando, para que Deus seja glorificado na tua vida. Aí, o fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão, no qual inaugurou o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca, gênera, literária, apostólica nessa visão da carruagem para o estilo típico do profeta. Veio a palavra do Senhor a introduzir seu chamado para ser atalaia a fim de 7 dias. Deve ser o tempo em que ele esperou para recuperar sua força depois, o impacto da visão da glória de Deus. Então você perceba comigo, irmão, que o quanto que um atalaia, ele precisava estar em constância, vigilância sobre a terra. Era um processo. Então quando ele fala assim, a expressão filho do homem, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas sim como filho do homem. Em hebraico, Adão aparece 93 vezes, ao longo do livro de 7 vezes.
Então perceba que nenhum outro profeta recebe esse título. Esse faz lembrar da natureza humana, fragilidade, pecadora do profeta. Filho do homem, põe-te em pé. Era Deus dizendo em suas palavras, na sua palavra hebraica, que significa Adam, filho do homem, é Adão. Simbolizando o que? Terra, você veio da terra. Eu te fiz da terra. Ou seja, eu peguei uma coisa insignificante e fiz de você a minha semelhança. Era Deus confirmando o ministério do profeta de Ezequiel nessas palavras. Você é um pó da terra, mas eu estou te escolhendo. Aleluia. Era Deus dizendo ao profeta: você vem de uma geração pecadora, de uma geração fraca. Você vem de uma geração, aleluia, mas eu estou te escolhendo, eu estou te erguendo. Sabe por que isso, meu irmão? Sabe por quê? É como Paulo escreveu na sua carta. É para que o homem não se glorie de nada. Eu fico pensando, tantas pessoas batem no seu peito e pensam que são alguma coisa. Nós não somos nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus na nossa vida, nada seríamos. A palavra do Senhor diz que se não fosse a misericórdia, nós seríamos consumidos. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia a antemão que os filhos de Israel no exílio continuaria a ser rebelde. Assim Ezequiel foi instituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Então perceba que Deus ele dá uma nova chance a Israel. Só que mesmo assim Deus coloca Ezequiel como o atalaia para que esse viesse anunciar a palavra. Ou seja, quando os filhos de Israel viessem a se corromper, a sair do caminho, Ezequiel se levantava e dizia assim: diz o Senhor, vocês são casas rebeldes. Você precisa mudar os seus comportamentos, mudar os seus testemunhos. Isso é um atalaia, sempre está em prontidão para a pregação da palavra e para advertir. Ele teve essa incumbência de advertir ao povo de Israel. Ele era o profeta da nação. Ele era o profeta da nação de Israel. Então, atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Então, atalaia significa lugar alto. É um lugar de destaque. Aleluia! Era lugar de destaque. Meu amado irmão, quando você lê Ezequiel, quando você olha na palavra do Senhor, você vê muitos atalaias escritos ali. Só você vê Abacuque, quando ele está profetizando, quando ele está clamando, diz: ei, sobe a torre de vigia. Porque, meu querido, quando você desce da torre de vigia, você está vulnerável a receber os ataques do inimigo. Mas quando você está sobre a torre de vigia, aleluia, pode se levantar o inferno, as legiões, a potestade, pode se levantar contra você. Mas você permanece, porque você está guardado por Deus, você está cuidando dos teus em cima da torre de vigia. É Deus dizendo: não desça da torre, permaneça em cima. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, ele tinha essa responsabilidade como atalaia de Deus sobre a terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta ao povo de Israel era semelhante à nossa como cristão. Na qualidade de mensageiro de boas novas, ou seja, alcançar o
o injusto a ser justo. Assim é a nossa responsabilidade hoje, meu amado irmão. É nós anunciarmos a palavra de Deus. Talvez você fale assim, mas Ezequiel era um sacerdote. Ezequiel foi um profeta chamado por Deus. Só naquele tempo, e hoje não precisa mais, não. Se você trazer a palavra do Senhor, o tempo que nós estamos vivendo hoje, o atalaia que Deus chamou hoje foi você. Você é o atalaia dessa geração. Você é o anunciador das boas novas, até mesmo do juízo sobre esse tempo. Aleluia! Deus, Ezequiel já morreu. Ezequiel já foi. Está lá, deixou a memória, deixou a sua palavra, deixou aqui o seu testemunho, deixou aqui o seu caminhar com Deus, para a nossa meditação. Mas quem hoje está no lugar de Ezequiel é eu e é você. Então não tem como você correr do chamado. É como você mesmo que Deus está falando através dessa palavra. Então se posicione na presença de Deus. Abra a tua boca e deixa Deus te usar, meu irmão, na terra. Aleluia! Então essa responsabilidade hoje é nossa, de anunciar o reino de Deus, a vinda do Senhor, levar uma palavra de ânimo para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 9, 11, 16, ele diz, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim se eu não pregar, meu irmão, se você não pregar esse evangelho que está aqui, que é a palavra de Deus, virá sobre você o peso. Você quer ser responsável pelo sangue de pessoas, por não anunciar a palavra de Deus? Não podemos ser coniventes com o erro, meu querido irmão. Temos que anunciar, seja para quem for. Seja para quem for, doa o que doer, precisamos anunciar a palavra. Ai de mim se não pregar a palavra do Senhor. Eu preciso levar essa palavra a essas pessoas, tanto aos ímpios, como também para os justos. Aleluia! Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Este mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão, aquela irmã que estão desviados na fé, ou que estão esfriando na fé, ou se afastando dos cultos, principalmente nas épocas do nosso isolamento social. E isso pode levar o completo desvio, e é o nosso dever de cuidar uns aos outros e da igreja de Cristo sobre essa terra. 1 Coríntios 12, versículo 25. Quero que você ache comigo também aí. Quero fazer essa menção nesse texto. Nós estaremos finalizando essa lição de hoje. 1 Coríntios capítulo número 10. Capítulo 12. Versículo 25, 12, capítulo 25, diz assim: glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, pois somos corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus a igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois cooperadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de línguas. Então você vê o cuidado. Quando você vê 1 Coríntios, você vê que está falando sobre a igreja de Cristo. A igreja é formada por um
corpo, é um membro. Então estamos falando sobre a atalaia de Deus, sobre atalaias, e a nossa responsabilidade de se preocupar com aquelas pessoas que estão ali congregando junto conosco. Eu sempre digo uma coisa, sempre que nós vamos receber membros na igreja, na casa do Senhor, eu sempre falo que a preocupação não é só do pastor. A preocupação é de toda a igreja em se preocupar com aqueles que estão ali. É essa a nossa preocupação. Até mesmo agora, meu querido irmão, já estamos aí há praticamente um ano, né? Um ano aí já livres da pandemia. Né? Ficamos aí 2 anos isolados, com cultos por live. Né? E eu creio que, assim como eu, você também orou ao Senhor, pedindo para que tudo isso acabasse. E nós pudéssemos estar na casa do Senhor, adorando, servindo ao Senhor, pregando ali em comunhão com os irmãos, poder abraçar os nossos irmãos. Isso era o desejo do nosso coração. Mas quando a pandemia se foi, quando tudo acabou e nós voltemos para a casa do Senhor, nem todos cumpriram com a sua oração, nem todos cumpriram com o seu desejo, porque o comodismo já estava sobre o seu coração. E o desejo de voltar para a casa do Senhor não era aquilo que eles estavam ali pedindo. Até hoje vemos isso. O desânimo de muitos de estar na casa do Senhor. O desânimo de muitos que deixaram a casa do Senhor e nunca mais voltaram. Parece que vão para a casa do Senhor com um peso. Não faça por peso, meu querido irmão. Não faça isso por peso. Isso é um privilégio, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Estar na casa de Deus. Deus nos chamou para estar ali. Então, vamos ter essa consciência de se preocupar mais. De nós buscarmos aqueles que estão parados. Corremos atrás daqueles que não estão mais na casa do Senhor. Perguntar, manda uma mensagem. Liga, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Faça isso. E eu tenho certeza que isso faz parte de um atalaia. É se preocupar com aquilo que estão rodeando as outras pessoas também. Eu deixo para você essa mensagem desse dia. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem convence é o Espírito de Deus. O Senhor mandou-nos pregar, tempo e fora de tempo, a palavra como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas continua anunciando a mensagem. E o que devemos fazer com a oração? Guiados pelo Espírito Santo. Você prega e ora. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Eu deixo essa palavra para o teu coração nesse dia. E próxima semana estará trazendo uma mensagem. O diácono Vitor estará trazendo uma mensagem também ao nosso coração. E o tema também será baseado no livro de Ezequiel, com o seguinte argumento: vem o fim. E estou falando para você, o livro de Ezequiel é um livro escatológico. Iremos falar muito sobre Ezequiel e também sobre os livros de Apocalipse. E eu tenho certeza, meu querido irmão, que Deus será glorificado em tua vida, em nossa vida, e o Senhor dará vitória. Que essa palavra nessa noite, nesse dia, nesse momento que você estará ouvindo, que ela possa trazer vida sobre você, ânimo, e que Deus possa te levantar sobre esse tempo, com grande atalaia de Deus. Tá bom, meu querido? Um grande abraço, um beijo no teu coração, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.